Eu quero falar com você, mulher, que muitas das vezes perde a cabeça, se ira, fala palavras de maldição, coisas que não edificam você, a sua casa, a sua família, o teu lar. Então, se você precisa entender qual o teu papel, o que você precisa fazer no momento da adversidade, no momento da ira, no momento da raiva, fica aqui comigo, esse vídeo é pra você. Eu sou Iná e todos os dias eu estou aqui semeando a palavra de Deus na tua vida, trazendo um devocional para que você seja direcionada por Deus. Seja muito bem-vinda, minha irmã, a esse momento que eu acredito que é o mais importante do teu dia, o momento onde você vai ouvir a palavra de Deus, onde você vai ser acolhida, onde você vai ser direcionada pelo próprio Deus. Então, meu conselho para ti é, esteja aqui de corpo, alma e espírito, desacelera tudo aquilo que está tirando a tua paz, tudo aquilo que está tirando o teu ânimo, o teu vigor, tenta estar aqui entregue por completo. Sabe, às vezes a gente está num momento na nossa vida onde as vozes da nossa mente parece que gritam e a gente não consegue se concentrar em nada, a gente não consegue ver a luz, a gente não consegue ter a nossa fé alicerçada em Deus, porque a gente está passando por tanta coisa e a gente acaba se tornando uma pessoa incrédula, uma pessoa sem fé, uma pessoa que não acredita mais, uma pessoa sem esperança. Então, quando você vir para o momento do devocional, venha com a tua mente, com o teu coração voltado para esse momento. Vai para um cantinho, foge das distrações, traz a tua Bíblia para que você acompanhe a leitura da palavra de Deus junto comigo. Traz um caderno também, que eu chamo de caderno de guerra. Se você já ouve o devocional, você sabe, eu sempre aconselho você a ter um caderno de guerra, o lugar onde você vai anotar tudo aquilo que Deus falar com você, o que você precisa fazer para viver a promessa, o que você precisa fazer para sair desse limbo, desse lugar de dor, desse lugar de depressão, de ansiedade, para você vencer tudo isso. Você anota, você vai, lê, pratica, né? Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não foi feita somente para ler. Ela foi feita para nós lermos, entendermos, compreendermos e praticar. Então, o caderno ele vai te ajudar muito, minha irmã. Eu falo isso, tudo que eu trago aqui para vocês é porque eu já vivi, eu já faço. E validei, deu certo para mim. Então, se deu certo para mim, vai dar certo para você também. Tá bom, meu amor? Então, todo dia eu tô aqui com vocês, trazendo o devocional. Esses dias para trás, minha irmã, eu tô um pouquinho ausente, porque eu tô grávida, né? Para quem não sabe, para quem chegou agora aqui no meu canal. Eu tô grávida no primeiro trimestre, amanhã eu faço 10 semanas. Então, quem é gravidinha do outro lado, quem é mamãe, sabe que o primeiro trimestre é um trimestre desafiador, né? Onde os nossos hormônios estão bagunçados, onde o nosso corpo pega toda a sua energia e leva para formar esse bebê, né? Para o desenvolvimento do bebê. Então, é um trimestre bem desafiador. Em todas as minhas gestações foram assim e essa não está sendo diferente. Então, por isso que se você acompanha o devocional diariamente, você sabe que esses dias para trás eu não consegui vir aqui postar. Quem me acompanha no Instagram sabe o porquê. Mas até do Instagram também, minha irmã, eu tô um pouquinho sumida. Mas aos poucos eu tô conseguindo vir, faço devocional, tá bom? Então tenha um pouquinho de paciência com a irmã de vocês, mas tem vários devocionais para vocês assistirem aqui já no meu canal, tá bom? Mas a minha missão é estar todo dia aqui. Todo dia eu estar aqui, tá bom? Eu só falhei esses dias mesmo por conta da gestação e da minha indisposição. Então, tendo dito tudo isso, obrigada por você estar aqui comigo. Pega a tua Bíblia, abre em Salmos, no capítulo 4, no versículo 4, que diz assim, minha irmã, é uma palavra de instrução. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse direcionamento, por essa instrução de Deus para mim e para a tua vida hoje. E o que o Senhor ele quer nos ensinar hoje nesse devocional, minha irmã? O que Ele quer nos dizer? Que sim, Ele compreende, nós somos seres humanos, né? Feitos de quê, minha irmã? De emoções, de sentimentos. E se você tem sentimentos, se você tem emoções, tudo isso gera uma ação em você. Por isso que hoje em dia você ouve muito falar da gestão emocional, né? Controle emocional.
inteligência emocional, isso não existe, porque ninguém vai chegar ao ápice da inteligência emocional. Existe gestão das emoções, você conseguir gerir, você conseguir se autorregular, você sentir uma emoção, uma tristeza muito grande, você viver, abraçar essa emoção, porque ela é importante para a nossa vida, mas não deixar que aquilo ali te paralise, não deixar que aquilo ali te leve para uma depressão, que te leve para uma ansiedade, faça você tomar atitudes que não vão fazer com que você performe, com que você rompa, com que você evolua. Então você vive aquele momento, você abraça esse momento, mas você não vive ele de uma maneira intensamente a ponto de te parar, de te paralisar. Isso falando da tristeza e de todas as outras emoções que a gente tem, como a ansiedade, como a raiva. E aqui o Senhor, ele fala da ira. Ele fala especificamente da ira. Irai-vos, vocês podem se irar, mas não peque. E o que é irar e pecar? É quando você se ira, quando você sente aquela raiva absurda, você se ira e você agride, não somente fisicamente, mas com palavras. E você não está agredindo somente o outro, você está agredindo a você mesma também. Porque a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder para dar vida e morte. E isso é muito poderoso e muitas vezes nós não damos vazão, nós não damos importância para isso. Entender que a própria palavra de Deus diz que tudo aquilo que sai da nossa boca tem poder, a nossa palavra tem poder para dar vida e morte. Então tudo que sai da tua boca é poderoso, minha irmã. É uma palavra lançada, ela não volta mais. Então volta lá para tua infância agora. Volta lá para tua infância. O que tu ouvia da tua mãe, do teu pai, dos teus cuidadores, das pessoas que te educaram, que te criaram? O que tu ouvia dos teus professores na época que não tinha essa inteligência, esse domínio das emoções e muitas vezes tomados pela ira, pela raiva, te chamavam de burra, de preguiçosa, não vai dar nada na vida, tu não vai conseguir nada na tua vida, tu é uma desgraçada. Quantas pessoas não ouvem isso, né? Quantas pessoas não são simplesmente na infância já rotulada pelos pais? Porque esses pais também vieram de uma criação muito difícil. O que eles aprenderam foi dessa maneira e nos ensinaram dessa maneira. Muitos de nós passamos por isso. Porque a ira, a raiva, esse sentimento, ele faz com que a gente acabe tomando atitudes que a gente não queria tomar se a gente estivesse no nosso eu, no centro do nosso eu. Então o Senhor, ele fala o quê? Ira, mas não peca. Respira. Consultai no travesseiro o coração e sossega. Tu tá entendendo o que é essa palavra aqui, minha irmã? O Senhor está te dando uma instrução. Não toma decisão irado, com raiva, no calor da emoção. O Senhor está te dando um conselho. Se eu fosse tu, eu anotava isso aí no teu caderno. Pausa o vídeo e anota. A partir de hoje, mediante essa palavra, mediante esse devocional, eu não vou mais tomar decisão nenhuma no calor da emoção. Se for possível, no outro dia, se for possível, eu vou orar, se for possível, eu vou respirar, eu vou consultar. O que é o coração na Bíblia, meu irmão? O que é o coração? O coração é consciência, o coração são as emoções. O coração não é o músculo cardíaco que bombeia sangue, não. Isso aqui é uma metáfora. Todas as vezes que você ouvir falar na Bíblia coração, o Senhor sonda os nossos corações, Ele sonda os nossos pensamentos, nossa consciência, as nossas emoções. Você entende isso? Então, o Senhor está te dizendo isso. Não toma decisão no momento da ira, no calor da raiva, no calor da emoção. Consulta no travesseiro. Ele está mandando até tu deitar, porque para ti ter um travesseiro tem que deitar. Então, aqui, se você for ver mesmo mais profundamente a palavra de Deus, buscando o discernimento do Espírito, você entende que o Senhor pede para você se irar, bater a cabeça na parede, faz o que tu quiser, minha filha, grita, te tranca no teu quarto, mas vai dormir. Toma uma decisão no outro dia, pede para a pessoa esperar, se afasta daquilo ali, respira. Consulta o teu coração, consulta a tua consciência, volta para o teu centro.
Ai, não, mas eu sou tomada pela raiva. Vai orar, ouve um hino, conta pra Deus como você se sentiu mediante aquele momento, mediante aquela situação, mediante aquela traição, mediante a falsidade, mediante o engano, tudo aquilo que você passou, porque ninguém se ira do nada, né, não, minha irmã? Ninguém se ira do nada. E quando você for para esse momento de reflexão, entenda que você está lidando com um ser humano. Esse é o problema, que às vezes a gente coloca uma expectativa no outro que nós não podemos colocar. Nós entendemos como ser humano que aquele ser, aquela pessoa que a gente confia tanto, aí pode ser o marido, uma amiga, quem for na tua vida, tu já deve ter sofrido alguma decepção, né, minha irmã? Mas por que nós sofremos decepção? Porque nós colocamos no outro uma expectativa muito grande. E nós queremos que aquela pessoa ela age da mesma forma que nós agiríamos. Só que ninguém é igual, minha irmã. Nós somos seres humanos únicos, cada um com a sua história, cada um com o seu DNA, cada um com seus pensamentos, cada um com a sua essência. Entende isso? Meu pai dizia, são 5 dedos, todos são irmãos, mas nenhum são iguais. Não existe ninguém igual a você. O teu coração é terra que ninguém pisa, o coração do irmão, da irmã é terra que ninguém pisa. Tu não sabe o momento que aquele irmão tá passando, aquela irmã tá passando, o porquê que ele tomou aquela atitude. Ai, não, mas me enganou, me roubou, falou mal de mim, uma pessoa que eu confiava. Sim, minha irmã, mas tu não conhece o caráter daquela pessoa, tu não sabe o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Entenda. Eu tô te falando isso e eu já passei por isso. Quem me acompanha no meu Instagram sabe que ano passado, ano 2025, eu sofri um golpe, minha irmã, de pessoas próximas a mim. Eu perdi 100 mil reais. 100 mil reais, minha irmã. De pessoas que eu nunca imaginei. Tu tá entendendo o que é isso, minha irmã? E aí, Nato, não tirou? Irei, minha irmã. Minha vontade era alugar um helicóptero e botar assim, ó, pra todo mundo ver. Aqui na cidade, quem eles são. Minha vontade era abrir a boca, usar o Instagram da Elcaná, que tem quase não sei quantos mil seguidores, 13 mil seguidores, espalhar pra cidade toda, fazer alguma coisa, levar a polícia na porta da imobiliária deles. Minha vontade era arregaçar, sabe? Porque só Deus sabe o que nós trabalhamos para ter esse dinheiro para investir na empresa, minha irmã. Mas eu tive que perdoar. Eu tive que gritar aqui, nesse cantinho, minha irmã, que não era assim. Agora que eu dei uma repaginada para gravar meus vídeos. Bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Falar com meu pai e dizer eu perdoo. Eu perdoo fulana, eu perdoo ciclano. Está nas tuas mãos, Deus. Me ajuda, por favor, a me erguer. A não desistir da minha empresa, a continuar. E naquele dia, minha irmã, naquele dia... eu não aguentava mais, eu estava vivendo isso dia e noite, a gente só falava disso, a gente não acreditava. Até o Senhor falar comigo de uma forma tão íntima e dizer assim, quem tu é para julgar? Eu morri por eles também naquela cruz. Se eles se arrependerem, eles serão salvos. Agora, se tu continuar com esse sentimento no teu coração, não tem como, porque eu te perdoo todo dia, tu também não é perfeita. Tu precisa perdoar. E eu não aguentei, minha irmã. Só de falar dá vontade de chorar. Eu perdoei. Para que eu fosse livre, porque eu estava presa ao sentimento de revolta, de ira. Entende? Mas quando a gente tem Jesus na nossa vida, a gente consulta, a gente fala com Ele, a gente não vai falando para todo mundo, a gente fala para Ele. Ô, Jesus, olha o que fizeram. Eu confiava tanto no fulano, na fulana, e eles fizeram isso comigo. E nem sequer um pedido de desculpa. Nada. Continuo vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. É aquela revolta. E Jesus vem e brada no teu coração. Calma, tá tudo bem. Foi o dinheiro que foi embora, mas tá tudo bem. A gente vai continuar junto, minha filha. E comigo tá tudo bem. Recuperou tudo. Jó recuperou tudo. Tá tudo bem. E eu tô aqui até hoje, minha irmã, pra glória de Deus. Livre. Com meu coração voltado para o meu Deus. Entende o que eu tô falando pra você?
Nós não somos ninguém para julgar e condenar. Porque nós somos seres humanos e aquela pessoa, aquele ser que te feriu, que te enganou, que te roubou, que te machucou, enfim, que agiu da maneira que agiu, tirou, da vontade de matar, da vontade de esfolar, da vontade de amaldiçoar, da vontade de chamar todo quanto é tipo de nome para aquela pessoa, né? Da vontade de fazer qualquer coisa mesmo na hora da raiva, né? Não. Aquela pessoa também é um ser humano, sujeita às mesmas emoções que você, aos mesmos erros, às mesmas falhas. Ou você é perfeita, minha irmã? Tu nunca decepcionou ninguém? Talvez aos teus olhos não, mas aos olhos do outro tu já decepcionou. Porque nós não somos perfeitos, não. Nós buscamos isso em Deus todos os dias. Mas nós falhamos. O próprio Paulo dizia: quando eu quero fazer o bem, eu já pratiquei o mal. Por quê? Por causa da nossa natureza. Assim. Se não fosse Deus na nossa vida, quem nós seríamos, minha irmã? Quem nós seríamos? Então, a partir de hoje, ouvindo essa palavra que está sendo lançada sobre a tua vida, Jesus não está falando não se ira. Lembra de Jesus no templo que ele chicoteou, minha irmã? Os cambistas, quebrou tudo, se revoltou Jesus. Porque estavam fazendo da casa do pai dele uma casa de covil, de ladrão. Porque o valor das coisas que eles vendiam ali eram exorbitantes. E Jesus se revoltou. Não era mais uma casa de oração, era uma casa de venda. O templo não era mais para buscar Deus, orar, fazer oferendas ali para Deus, nada disso. Era para venda, troca, tudo isso aí. Se você for ler Bíblia, você vai entender. E Jesus se revoltou. Mas ele pecou? Ele não pecou. Não, ele se irou, se revoltou. Aquela ira fez com que ele tivesse uma ação, mas ele não pecou. Entendeu? Assim é na minha e na tua vida também. Então, não tome mais decisão nenhuma. Entenda uma coisa, tu não é obrigada a dizer o sim ou não no momento do calor daquela emoção. E se a outra pessoa obrigar você a falar, tu não é obrigada não, tu não é mais uma criança. Por que às vezes a gente se sente encurralado pelo outro? Porque a gente pensa que a gente dá aquela criança lá da infância, que a mãe puxava pela orelha e levava lá na casa da tia, na casa do tio, quem fosse, e obrigava a falar. Nós não somos mais. Você é um adulto, eu sou uma adulta. E nós temos as nossas vontades, as nossas decisões, as nossas escolhas. Se você escolher não falar, você não vai falar. E deu. E se aquela outra pessoa não te respeita, é porque ela não é digna nem da tua fala. Te valoriza, minha irmã. Em nome de Jesus. Te valoriza. Não vou falar agora não, me dá um tempo. Vou orar, buscar o meu Deus. Amanhã eu te dou uma resposta. E pronto. Aí tu vai consultar o teu coração, a tua consciência, o teu Deus. Se tu for uma mulher de Deus, tu tá aqui. Tu vai consultar o teu Deus, vai falar com ele. Pai, o que é que tu acha, Jesus? O que eu faço com esse ser? No outro dia que tu acordar, o Espírito Santo vai te envolver, tu vai orar de novo, porque nenhum crente, nenhuma filha de Deus levanta de manhã sem falar com o Pai. Tu vai entender que se tu tiver tomada pela ira, o Deus nem a tua oração ele vai ouvir. E aí, tu vai querer perder a tua salvação por um momento de raiva? Por causa do outro? Não, minha irmã, Deus vai te dar sabedoria. Para que você possa hoje entender essa palavra de uma forma íntima e profunda. Anota no teu caderno de guerra, ora, acabou o devocional, ora comigo, que eu faço oração sempre por vocês no final. E depois tu ora, tu mesmo ora, fala para Jesus, Senhor, que essa palavra seja gravada na tábua do meu coração. E quando eu passar por esses momentos, que eu venha entender que eu posso irar sim, posso me irar, mas eu não posso pecar. Eu preciso entender que aquela outra pessoa ali, ela também é um ser humano. Ela também falha, ela também sente as emoções. É tudo igual eu, igualzinho. Não é Deus. A tua confiança tem que estar no Senhor. Está escrito na palavra, maldito o homem que confia no homem. Nós temos que confiar em Deus, somente Ele jamais vai nos frustrar. Somente Ele não vai nos abandonar. Nunca, jamais, meu irmão. Se nós confiamos em Deus, nós sabemos sim. Independente do que nós estamos passando, o Senhor está conosco. E a vitória é garantida. Se tu tá nas veredas, no caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus, tu tem vida com Deus, intimidade com teu Deus, relacionamento com esse Deus, não tem como não. Tu tá com Ele. Quem vai julgar o teu caso é Deus.
Quem vai te dar livramento é Deus. Quem vai te libertar, te curar, transformar, é tudo Deus. A tua confiança tem que estar nele. Não é na justiça da terra, não, porque ela é falha. Tu sabe disso, né? A justiça da terra, ela falha, mas o do nosso Deus, jamais, minha irmã. Nosso Deus, ele é justo, fiel, Deus o livre. Alguém mexer com uma filha de Deus, um filho de Deus, um servo do Senhor. Ah, Deus o livre, minha irmã. Ai, não, mas tá demorando. Tu não sabe não, minha irmã. Tu não sabe. Tu sabe que os teus olhos veem, mas tu não sabe a consciência desse ser humano que te feriu, que te machucou, que te enganou, que te roubou, que agiu com falsidade com você, com mentira, com engano. Ah, minha irmã, tu não sabe quem é Deus, não. Leia a Bíblia para te conhecer o teu Deus. Leia a Bíblia para te ver o que ele faz com quem maltrata um filho dele, machuca um filho dele. Leia a Bíblia para tu ver, por favor. Deus é um Deus vingador, ele vinga sim. Mas para isso tu tem que descansar e confiar. Entender que não é com a força dos teus braços, não é tu batendo perna, não é tu gritando, tu xingando, tu amaldiçoando, não é dessa maneira. Primeiro conhece o teu Deus, conhece a essência desse Deus, a identidade dele, os princípios, os valores, traz pra tua vida, porque se tu ama ele, tu é filha dele, tu tem que ser igual a ele. Tu tem que agir como ele agiria, e pra gente entender isso, nós temos que ter vida com Deus, ler Bíblia, pra gente entender como é que Jesus faria agora nesse momento. O que Jesus faria? O que Jesus faria nesse momento agora? Entendeu? Aí tu vai agir como Deus agiria. Ai, não, mas eu não sou santa, não. Não, tu realmente, tu vai errar, porque tu tá na terra, tu é um ser humano. Mas tu não age no impulso, não. Tu entende essa palavra aqui. O Espírito Santo, minha irmã, ele vai te envolver, ele vai te... Ney, ele te direciona, ele te segura. Não fala assim, minha filha, se acalma. Respira fundo, perdoa, que é melhor. Deixa comigo. Entendeu? Então fecha os teus olhos agora. Eu quero orar por ti. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Jesus, tu és maravilhoso, Pai. Tudo tem na tua palavra. Nós aprendemos contigo diariamente. Basta que nós tenhamos esse desejo de aprender contigo. Porque o Senhor nos ensina até se irar, mas não pecar. O Senhor nos ensina que nós precisamos respirar, consultar o nosso coração, consultar o Senhor, porque se nós temos vida contigo, o Senhor mora no nosso coração, o Senhor habita em nós, o Senhor faz morada em nós, porque nós somos o templo, morada do teu Espírito Santo. Então o Senhor manda aqui nós se irarmos sim, mas não pecar, e consultar no travesseiro, ou seja, dorme, se for possível, só amanhã, conversa, decide, responde. O Senhor nos ensina tudo, e nós queremos te render graças por isso. Por esse ensinamento, por esse amor, porque o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor não nos deixou sozinhas, o Senhor não nos deixou de qualquer maneira largada nesse mundo, não. Nós não podemos falar isso. Nós queremos te agradecer por essa palavra de hoje. Quero te apresentar essa mulher que está me ouvindo, esse homem, essa pessoa que me ouve do outro lado, Pai. Porque antes de abrir a câmera, eu oro, eu falo para o Senhor, traz para cá, para esse momento, quem realmente o Senhor precisa conversar hoje, para quem precisa ouvir essa palavra. Eu não abro a câmera de qualquer maneira, o Senhor é minha testemunha. Então que essa palavra ela possa ir de encontro ao coração desta mulher. Que através desse devocional ela possa ter entendido que ela não pode colocar no outro a expectativa, a confiança que tem que estar somente em ti, porque tu não falha. Tu és fiel, tu é verdadeiro, tu é perfeito, Deus. Então que ela possa olhar para o outro com a mesma misericórdia que ela quer ser olhada por ti. Porque até a oração que o teu filho nos ensinou diz isso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, perdoa nossas ofensas, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos ofende também. Então nós temos que perdoar para ser perdoado. É dessa maneira que essa mulher que me ouve, que essa pessoa que me ouve possa entender isso. Eu não sei o que ela tem passado, mas o Senhor sabe, Deus. Visita agora o coração dessa pessoa. Restaura o que precisa ser restaurado. Eu não sei o que ela tem colocado diante de ti, mas tu és um Deus que sonda os corações, os pensamentos. Tu és um Deus onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor está em todos os lugares, em todos os momentos. Então só o Senhor sabe o que essa mulher tem te pedido ou tem colocado diante da tua presença, do teu altar. Honra a fé dela, Pai. Aquilo que precisa ser consertado, que o Senhor conserte, que ela possa ser como um vaso nas tuas mãos.
Se tiver rachadura, que o Senhor possa ir moldando esse vaso e que ele seja um vaso de honra para a glória do teu nome. Que o Senhor possa abençoar essa mulher, a casa, a entrada, a saída, a família. Entra com libertação, com refrigério para essa alma. Em nome de Jesus, Pai, que ela possa ter o compromisso de estar aqui todos os dias ouvindo a tua palavra, o teu direcionamento e praticar. Quando vir um momento da ira, um momento da raiva, que ela possa respirar e entender que o ser humano ele é falho mesmo. Cabe a nós ser diferentes, tomar decisões diferentes, escolhas diferentes, mas nós só conseguimos se nós tivermos vida contigo. Se o Senhor estiver guiando os nossos passos, os nossos pensamentos, tudo. Temos que estar alicerçados em Ti para sermos diferentes na face dessa terra. Fortalece essa irmã, esse irmão, em nome de Jesus, Pai. Guarda, livra, protege, repreende o dardo inflamado do inimigo, a cilada de Satanás. Tudo aquilo que ele tem tramado contra a vida dessa pessoa, Pai. Que o Senhor possa neutralizar a força das trevas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus, minha irmã. Agora faça a sua oração. Anote aí o que Deus falou com você, qual foi a instrução de Deus para a tua vida hoje. Né? Para você não esquecer, para realmente blindar o teu coração essa palavra. Obrigada por você estar aqui comigo, minha irmã querida, amada. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, para que toda vez que eu traga um conteúdo para você, o YouTube ele possa te avisar que tem conteúdo novo aqui no canal, tá bom? Me segue também no Instagram, @inapropósitofeminino. Por lá eu sempre trago dica para vocês também, lá nos stories, eu sempre tô pertinho. Tô um pouco ausente também esses dias por conta da gestação, mas estou voltando, tá? Deus tem me fortalecido, minha irmã, eu preciso, é a minha missão, transbordar na tua vida, ver a tua vida sendo transformada por Ele. Então, se esse devocional falou com você, deixa o teu comentário aqui, compartilha com alguém que precisa ouvir e entender essa palavra, tá bom? Se Deus tocar no teu coração, se o Espírito Santo te trouxer a lembrança a alguém, compartilha com essa pessoa, com certeza ela precisa ouvir, porque o Espírito Santo ele não faz nós lembrarmos de alguém ouvindo uma palavra, uma pregação, do nada eu lembrei da fulana, do nada eu lembrei do fulano, não, compartilha, tá bom? Então é isso, meu amor, que Deus te abençoe, te guarde, te livre, te proteja, obrigada por estar aqui, eu amo te servir, eu amo semear a palavra de Deus na tua vida, e nós nos encontramos aqui amanhã, em nome de Jesus, se Deus quiser. Ora pela minha vida, eu preciso das tuas orações, esse bebê que tá aqui no meu ventre precisa também, e eu sigo aqui, na minha missão de transbordar, de semear na tua vida boa semente e de orar também pela tua vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã.